Hoje eu vou te contar a história de um dos maiores especuladores financeiros de todos os tempos. Eu falo de Jesse Livermore, que teve sua vida retratada no livro Memórias de um Operador da Bolsa ou Reminiscências de um Especulador Financeiro, que foi o nome da versão anterior. Nesse livro, o jornalista Edwin Lefebvre conta a história de Jesse Livermore sob o pseudônimo de Larry Livingston. E basicamente, tudo começa quando nosso herói tinha 14 anos de idade e arruma um emprego, um trabalho em uma bucket shop, que era uma espécie de casa de apostas meio clandestina em que as pessoas que tinham pouco dinheiro iam para apostar na direção futura dos preços. Livermore era o garoto que cuidava do quadro negro, era ele quem anotava as últimas cotações que vinham de uma fita, de um tape, né, que trazia as novidades direto de Wall Street. E apesar dele não entender muito bem o que estava por trás daqueles números, ele se sentia verdadeiramente fascinado com a forma como eles se movimentavam, com os padrões. E não demorou para ele, mesmo com pouco dinheiro, porque ele vem de uma origem pobre, como é retratado não só no livro, mas como em todas as outras fontes de informação sobre Jesse Livermore. Apesar de ele ter pouco dinheiro, não demorou para ele fazer as primeiras apostas dele. E, por incrível que pareça, ele começou a ter um desempenho muito acima dos outros apostadores da Bucket Shop. O que fez com que não demorasse muito para que os donos da casa deixassem de aceitar as apostas, as ordens dele. Porque no caso de uma casa de apostas, você aposta contra a banca, no caso, contra o dono da casa. E ele estava representando um prejuízo para o patrão dele. Então ele tomou a decisão de ir direto na fonte, direto para Wall Street. Só que as coisas não foram tão fáceis. Ele teve uma dificuldade de adaptação porque quando ele entrou no mercado real, ele percebeu que tudo que ele fazia impactava o mercado em que ele estava atuando, impactava os preços e a forma como os sinais se desempenhavam. Com isso, ele acabou entendendo que existia um outro lado da moeda, teve algumas perdas financeiras e acabou voltando para algumas bucket shops nova-iorquinas para recuperar o seu capital, voltar a se capitalizar. E conforme ele ia obtendo novas lições, ia ganhando novos aprendizados, o método dele foi se aperfeiçoando. Livermore foi um grande operador de breakouts, de rompimentos gráficos, inclusive ele foi um dos primeiros a tomar essa técnica. Para você que não entende tanto do que é a análise técnica ou do que seria uma estratégia de rompimentos, basicamente, se um determinado ativo vem apresentando uma faixa de circulação bem estreita, bem lateral, entre os 19 e os 20 reais, a gente pode dizer que no momento em que ele estiver, por exemplo, a 20 reais e 15 centavos, a gente faria uma compra, no caso, com um ponto de stop, talvez na faixa dos 19,90, 19,80, o recuo para dentro daquela área de circulação anterior. E isso basicamente é a estratégia de rompimentos, a estratégia de breakouts, na qual Livermore atuou muitas vezes no mercado de ações. Ele também acabou se especializando no mercado de grãos, mas foi quando ele decidiu sair um pouco das operações de curtíssimo prazo e explorar movimentações mais longas que ele teve os maiores ganhos. Em especial quando a gente fala das operações vendidas, né? Na crise, no pânico de 1907, que antecedeu a criação do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, ele foi um dos especuladores que apostou em operações vendidas a descoberto. Fenômeno que, apesar do livro não retratar, voltou a acontecer em 1929, quando ele voltou a operar vendido, quando ele voltou a especular uma queda que ele havia antecipado pelos seus modelos, pelos seus métodos, e ganhou muito dinheiro. A história nos mostra Livermore como uma espécie de manipulador do bem. Como assim? Quando ele já estava trabalhando com somas elevadas de capital, a gente pode dizer que ele muitas vezes teve como estratégia simular, através de uma determinada quantia de ordens, algumas operações que ele mesmo fazia, simular um ambiente aquecido para manipular players de um determinado ativo que ele estava querendo se desfazer ou que ele estava querendo montar posição a uma condição mais vantajosa. Mas a gente vai falar que
esses princípios éticos existiam, porque pelo menos, de acordo com o que a obra retrata, Livermore nunca atuou plantando informações em nada do tipo. O seu trabalho era justamente o de entrar atuando no book de ofertas e fazer com que a sua atuação fosse entendida por outros players de alguma forma que estivesse dentro da sua estratégia. Algumas características marcam o estilo de operar de Jesse Livermore. Entre elas, a elevada alavancagem, que foi um dos motivos dele ter ao longo da sua vida passado por vários momentos de ganhos insanos no mercado, mas também de algumas quebras. Estima-se que ele tenha passado por 4 períodos de enriquecimento seguido de quebras no mercado, em que muitas vezes ele teve fortes habilidades para se recuperar, e o livro nos traz muito disso, né? Muito das suas lições, da forma como ele pensava. Ele dizia inclusive que gostaria muito que todas as suas perdas, suas grandes perdas tivessem se estancado no primeiro $1 milhão, mas que infelizmente a história vai se moldando e não é possível fazer uma homogeneidade de padrões de aprendizado, de perdas por aprendizado. Mas a alavancagem fez com que ele tivesse, muitas vezes, perdas violentas e recuperações muito fortes. Acontece que em 1934, isso já está fora do livro, porque foi posterior ao livro, Jesse Livermore acabou passando por uma dificuldade de moldar o seu percurso, o que acabou fazendo com que ele entregasse boa parte dos ganhos de 1929 e aparentemente ele acabou não conseguindo se recuperar posteriormente. Apesar de, ao contrário do que muita gente fala de forma errada, apesar dele não ter quebrado, como muitos dizem, ele acabou desenvolvendo uma espécie de depressão por não ter conseguido mais voltar para o jogo da mesma forma, uma sensação de frustração começou a dominar, o que fez com que em 1940 ele se suicidasse. Depois, é claro, de ter tido uma elevada perda patrimonial, mas ainda assim deixando uma fortuna milionária para os seus herdeiros. Apesar de ser um trader de altos e baixos, o que não fica muito claro na obra, mas para quem pesquisa um pouquinho mais por fora acaba descobrindo, Jesse Livermore traz grandes lições para a gente. Algumas delas no universo da análise técnica, da forma como ele viu o mercado, algumas delas já falando sobre a cabeça do trader e as dificuldades, né? A gente pode falar que esse livro ele oferece uma espécie de experiência 2 em 1, porque ele une a história de um ícone com um pouco do mundo gráfico, das técnicas que ele utilizava. Isso não ficou tão claro porque não era um livro de análise técnica propriamente dito, mas dá para aprender bastante. Livermore dizia que os nossos maiores inimigos, na verdade, são a ignorância, a ganância, o medo e a esperança. Sempre disse que o mercado não é para preguiçosos, não é para aventureiros, não é para despreparados. Ele reconhecia que o mercado de especulação, apesar dele ser muito orgulhoso de ser um especulador, né, ele não dava bola para qualquer uma das conotações negativas do termo, somente para as positivas. Apesar dele reconhecer muito valor no jogo da especulação, ele sempre alertava que era um jogo que somente os mais preparados teriam condição de prevalecer, enquanto uma maioria esmagadora simplesmente trocaria fichas com o mercado. E Livermore, do ponto de vista de visão de mercado, sempre buscou trabalhar com a tendência como uma aliada e nunca o contrário. Isso fica claro quando ele diz, por exemplo, que uma ação nunca está cara demais para se comprar ou barata demais para se vender, justamente porque a gente deve sempre buscar seguir as tendências. Elas são as suas aliadas nesse caso. E bom, como esse livro é uma experiência absurdamente intensa, profunda, eu já tinha lido esse livro uma outra vez anteriormente, essa foi a segunda vez que eu li ele algumas semanas atrás. A minha visão foi totalmente diferente da primeira vez em que eu li, talvez por eu ter um pouco mais de experiência, maturidade de mercado. Eu recomendo muito que você leia, mas se você quer um approach de análise técnica, você vai ter que também se aprofundar em outras fontes, também ler outros materiais. E fica aqui uma recomendação que eu vou te dar de você baixar um e-book que eu mesmo escrevi. Você pode ver ele exatamente aqui, e eu falo do e-book O Guia Absolutamente Completo da Análise Técnica.
em que você vai poder aprender um pouquinho sobre todas essas definições de tendência, de movimentação, de rompimento, de price action, de indicadores e tudo que está por trás da análise técnica sob a ótica do que eu mesmo aprendi nos meus 9 anos de mercado até agora, em todas as minhas experiências, todos os conceitos, todos os estudos. Eu gostaria muito de compartilhar essa experiência com você, então por isso, baixa aqui agora mesmo esse e-book. Por enquanto ele está gratuito e eu espero que você consiga aproveitar. E para finalizar, eu tenho uma missão para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like, porque essa é a forma de você mostrar para o YouTube que esse conteúdo foi relevante para você e pode ajudar outras pessoas que estão buscando esse mesmo tipo de informação. Também é a forma de eu saber que você gostou dessa abordagem de resumo de livro, compartilhamento de experiências e me encorajar a fazer outros conteúdos como esse para você. Se inscreva também aqui no canal do Portal Alok no YouTube, porque essa é a forma de você ser notificado de cada um dos meus novos envios e poder tirar suas dúvidas, compartilhar ideias, experiências e me dar bases para os meus próximos vídeos. Então dessa forma a gente vai conseguindo manter esse diálogo, essa troca de ideias, de informações, experiências, sempre. Se inscreva agora mesmo. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.